Bom dia. Que Deus os abençoe grandemente. Maquetes de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Uma das grandes vergonhas da cidade. O maior cambalacho. É vergonhoso isso. Principalmente sendo a cidade que lamentavelmente eu nasci. Bom dia, Foquezato. Meu querido, você pode esconder a verdade por muito tempo e enganar muitas pessoas. Mas não pode enganar todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Por quê? Porque sempre existe alguém que sabe a verdade e tem as provas. Exatamente isso. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz a verdade e não mente. Ensinamento do seu pai. O tio Foquezato me conheceu bebê. Grande amigo da mãe de fé. Os dois eram cu, cueca e calça. Tudo que o tio Foquezato me ensinou, levando aquele hotel pratense nas condições humanas, não deixando ninguém que batesse a porta sem um prato de comida, me ensinando, ajudando a mãe a me criar, me conduzindo pela mão e dizendo sempre: Nenê, seja humana, seja honesta, seja decente, seja verdadeira e jamais minta. Seus pais me ensinaram isso e muita coisa. Por que você não fala que quando filmaram aquela imundice chamada Quatrilho, os artistas e a Rede Globo causaram um prejuízo violento na cidade? Seu pai chorou muito. Ele fez um grande investimento para acolher os artistas daquela imundície do Quatrilho, que foi indicado ao Oscar por ser Rede Globo. Só isso. Não que a cidade merecesse. Apenas era a Rede Globo. Só isso. A mãe comprou o livro. Um lixo. Leu 2 vezes e me entregou. Filha, tá aqui o livro. Leia. Depois decida o que fazer. Eu joguei no lixo. Seu pai foi lá em casa se aconselhar e chorar no ombro da mãe. A mãe não sabia que eu ia chegar. Eu entrava pelos fundos e fiquei ouvindo as conversas dos dois. Dona Arcádia, dizia ao seu pai, chorando:
que eu faço com os bancos? Eles podem tomar o hotel. E a minha mãe dizia, calma, vamos dar um jeito. Você não vai ficar na mão, não comigo. Aí a mãe reuniu pessoas decentes, humanas, honestas, para ajudar o seu pai. Muita gente ajudou. A mãe, o tio Graziotin, Versa, o tio Virgílio Graziotin também, o Zanguinoni e outras pessoas. Depois, tudo organizado, cada um contribuiu com o que podia. A mãe foi aos bancos, Banrisul e Banco do Brasil, e ajeitou a dívida. Deu aquele dinheiro de entrada. O tio pagou todo mundo que ajudou, com o tempo, sem pressa. Na base do fio do bigode. Um tempo que não existe mais hoje. Um tempo que a gente valia a pena. E assim o tio quitou a dívida. A mãe não quis a parte dela de volta, porque ele era especial. O tio Foquesato foi um dos maiores amigos da mãe. Junto com outras pessoas, me ajudaram a crescer, a seguir na vida. E os conselhos que eu recebi, eu mantenho até hoje. Então, meu querido, filho do tio Foquesato, quando você publicar alguma coisa da cidade, entra no meu privado e pergunte, doutora, eu estou a fim de publicar tal coisa. Isso é verdade? Foi assim, assim, assim? Porque eu estou bem viva para desmentir. Os turistas que aparecem aí, muito poucos, leve lá no bairro Prado, conhecido como Madeirão. Mostre aos turistas o estado de vida que vive aquela gente. Eles pagam impostos, tributos, taxas. Não merecem uma condição de vida melhor? Eu acho que sim. Tenho até certeza disso. Se eles querem alguma coisa, precisam se reunir e fazer. Não tem lixeiro, luz é gambiarra, água é gambiarra, casinhas de madeira, que é um perigo, com gambiarra de luz. Leve os turistas lá. Conhecer o melhor bairro de Antônio Prado. Bairro Madeirão. Vamos às maquetes. Meu querido, conte aos turistas o seguinte. As maquetes foram construídas com material reciclável, até os fios. O que precisou comprar foi um pincelzinho, uma tinta. O IFAM mandou dinheiro para a construção, madeira, tinta, tudo que precisasse. Mas foi feito com recicláveis. O criador das maquetes, do projeto, da revista,
dos portfólios foi Ivânio Figueiró, Rodrigues Figueiró, um garoto de 15 anos, quem precisava, já que era menor de idade, alguém adulto precisava assinar. E quem assinou ao invés da irmã Belinha foi o Fernando Roveda, que embolsou todo o dinheiro, inclusive os 45 mil reais do Ivânio Rodrigues Figueiró, um garoto adolescente de 15 anos, meu afilhado. Todas as provas comigo. Essa é a maior vergonha da cidade. O elefante branco da cidade é a universidade, a FAP. A porcaria do Fernando Roveda, que espero que não seja filho do patrimônio da prefeitura, o tio Roveda, porque aí eu sento e choro. Mais um amigo de fé e de confiança da mãe, que também me aconselhou na vida. O Fernando colocou patrocinadores que é proibido. Casa de Tintas, Moinho Nordeste e por aí vai. Todo mundo encheu o bolso e o Ivânio Rodrigues Figueiró, que recebeu R$900 apenas dos 45 mil que era devido a ele, ficou chupando o dedo. Então, quando vierem ver essas malditas maquetes, conte você ou qualquer porcaria de Pradequito a verdade. Eu já gravei vídeos sobre isso. Porque é uma vergonha roubar um adolescente simples, humilde, que era bom, sempre foi em desenho. Vocês acham que eu vou deixar isso barato? Não. Não esqueçam que quando eu falo, eu tenho a prova. Quem foi 32 anos, 31 anos criminalista, ama prova. Então me diga, Foquezado, como estão as obras da cidade? Obras de 4 anos que prometeu o Dalemole fazer em 4 meses. Como estão? E as verbas milionárias, como estão? Então, Foquezado, pergunte para mim, doutor, eu quero publicar tal coisa. Me disseram que é assim, assim, assim. A senhora concorda? É bem melhor assim, porque eu acompanho tudo. Se você me bloquear no Pradense, pode ter certeza que os amigos de fé me contam, me mandam a sua publicação. A do Barbie. Nossas memórias, Antônio Prato. Aquele lixo. Só fala mentira. Pouca coisa se pode aproveitar.
Tem tanta gente que já faleceu em Antônio Prado Fogaçado e nunca foi lembrado. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe fez maravilhas na cidade. Meus avós, bisavós, tataravós são os fundadores. Sabia disso? A primeira casa construída no futuro Antônio Prado, em 1886, foi a casa da minha mãe, herdada do avô, e não a casa da Nene. A casa onde funcionou o fórum que a minha mãe dirigia, onde funcionou o cartório fundado pelo meu avô, e eu sou a herdeira. Outro problema de propina, de corrupção, de roubalheira de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. A cidade mais italiana do sul do país. A cidade mais corrupta do sul do país. A cidade cheia de corrupção e propina do sul do país. Um pedacinho da Itália em Antônio Prado, corrupto, sujo, propinário. Médicos maravilhosos, que não sabem a diferença de um stenter e uma veia, e quase que o paciente morre. Um hospital que nunca funcionou e não funciona até hoje. Duvido que tenha soro antiofídico com a invasão trazida pela enchente de cobra coral. A grande, você consegue salvar a pessoa que foi picada. Quando a cobra coral é filhotinho desse tamanho, te mata em 1 hora. Sabia disso? E as cascavéis que tem de montão no Rio Grande do Sul são terríveis. Antônio Prado é a cidade mais turística de todo o Rio Grande do Sul, né? Tá cheio de ônibus de turista, não tem nem hotel para acomodar todo mundo, né? Antônio Prado é a cidade mais rica do Rio Grande do Sul em verbas. E a verba, pro bolso. Agora vocês têm que passar 4 anos sofrendo e boquinha fechada, sem contar com a minha ajuda. Fiquem sem verba, fiquem sem medicamento, fiquem sem médicos, fiquem sem enfermeiras fajutas, que não sabe ter educação e respeito com o povo que paga o salário deles. Com o prefeito que vocês pagam o salário dele, com suas taxas, impostos e tributos. Os vereadores que vocês votaram, os mesmos de sempre, e aqueles que botaram a mulher, botaram o marido e ficam por trás. Então se fodam, se lasquem, se danem, aprendam a viver, porque a vida ensina. Tem a história da FAP, tem a história do museu, tem a história do CRAS, tem a história do hospital, tem a história da PQP. Tudo lixo. Tem o chefe do tráfico de drogas. Bem aí, ó.
abraçando todo mundo. E aí, Dom Juan? Tá meio escondido, cara? Tem policiais que fazem parte da sujeira, que empinam uma arma para uma pessoa idosa, que não honram a farda que veste. Eu honrei a minha farda. Por isso que eu sou severa, disciplinada. Pois bem, Foguesato, quando você quiser falar alguma coisa, fala para mim, na minha cara. Em nome do respeito que você deva ter pelos seus pais. Seu pai era uma pessoa fantástica. Uma pessoa que nunca negou nada a ninguém. Seja comida, seja um abraço, seja o que for. E a gente está necessitado de pessoas desse tipo. Sumiu tudo. Educação, respeito, autenticidade, vergonha na cara sumiu. Então você tenha isso, assim como eu tenho. O problema não é eu gravar vídeo de Cuiabá sobre Antônio Prado. O problema vai ser quando eu chegar na cidade. Ah, vai! Não é, Dom Juan? Não é, doutores no nome, bandidos da cidade. Gente que me pegou no colo. Tem muita conta para acertar, principalmente o cartório. Principalmente bater um papinho com os dois namoradores de esquina. Amor, vou fazer uma caminhada, porque eu tô meio gordinho. Chega lá no portal de entrada da cidade. Amor, já tô no nosso ponto, vai demorar? Que vergonha. Se quer um amante, se separe. Não bote chifre, não. Porque um dia você vai provar do próprio veneno. Eu digo, repito, escrevo e assino embaixo. Eu tenho vergonha de ser pradense. E vocês têm ódio de mim. Por quê? Porque querem ser como eu e não conseguem. Querem ter o nível cultural que eu tenho e não conseguem. Querem me imitar e não conseguem. É só estudar. Só que vocês precisam correr. Porque eu comecei a decidir a minha vida deixando a minha mãe doida das ideias com 4 aninhos. E saí atrás com 5 anos daquilo que eu queria. Mas graças a Deus, o tio Foguesato, tio Chico Anguinoni, a tia Gema Anguinoni, o Marcon, os Graziotin e muitas outras pessoas me apoiaram. E a mãe sempre dizia, eu não tenho uma filha bebê e nem criança, nem adolescente. Eu tenho um objeto falante que caminha e decide a própria vida. E eu morro de vergonha do que sai da boca dela. Com 7 anos eu dava aula. E eu queria dar sentenças.
Fazia isso até no tribunal. Um dos grandes condutores da minha vida é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por isso eu dei, com tanto apoio de lá e de cá, eu dei coisa que presta e que vocês morrem de inveja. Eu nasci no cu do inferno de Antônio Prado. Mais cu do inferno do que Antônio Prado eu duvido. Mas eu ganhei o mundo com a mochilinha, ó, nas costas. Filha, para onde você vai? Mãe, eu tenho 21 anos, estou indo para a Argentina. E o passaporte? Não precisa. Eu viajei um bocado sem passaporte na América Latina inteira, para ninguém saber aonde eu estava indo. Porque os amigos da mãe da Federal sabiam me localizar. Eram muito amigos. Então eu não queria que eles soubessem. E eles saíram atrás de mim muitas vezes. Tanto é que quando fui realmente fazer o passaporte, tomei-lhe um sermão que levei 1 ano para me secar ao sol. Então aprendam. Primeiro pergunta, publica as merda de Antônio Prado depois. Porque eu existo. E segundo a vontade de Deus, eu vou morrer com 100 anos. Beijinho. E criem vergonha na cara.